Olá, tudo bem? Boa tarde. Esse vídeo aqui ele vai ser postado de maneira pública, mas ele basicamente é direcionado a algumas pessoas, pois como eu não tenho mais paciência para ficar em grupos de WhatsApp onde está repleto de pessoas mal educadas e encrenqueiras, eu uso o meu direito de voz, meu direito de responder as coisas nas minhas redes sociais, onde não há democracia, onde eu sou um ditador, assim como essas pessoas também ditam, né? Porque quando se reúnem praticamente que numa quadrilha e tocam o rebu, ofendendo, xingando, depreciando, desmoralizando, debochando os outros que falam educadamente, isso que é complicado, inclusive, de se combater isso, porque você pega 3, 4, 5 pessoas mal educadas, encrenqueiras, despejando, vomitando lixo no grupo de WhatsApp, a maioria das pessoas de bem acaba se calando, né, para evitar problemas. Então, eu faço uso das minhas redes sociais onde eu sou um tirano ditador. Eu não preciso ser democrata nas minhas redes sociais, né? Se lá pode se formar uma quadrilha para comandar o grupo de WhatsApp, eu não preciso formar quadrilha. Eu comando o meu WhatsApp, o meu Facebook, o meu Instagram, o meu YouTube, sozinho. Afinal de contas, eu sou um tirano. Enfim, moro num condomínio. Desculpem se eu vou ofender alguém aí, a intenção não é ofender ninguém, né? Que não seja especificamente as pessoas que estão tumultuando. A intenção não é, na verdade, a intenção não é ofender ninguém, apenas expressar o meu ponto de vista, que lá eu não posso, não tenho o direito. Eu moro num condomínio que é conhecido como um condomínio de baixa renda. Por quê? Porque é um condomínio financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida, no bairro da Piedade, Rio de Janeiro, e lamentavelmente, por mais que o condomínio tenha sido entregue, ainda que faltando algumas coisas, mas tenha sido entregue bonitinho, arrumado, organizado, lamentavelmente as pessoas que neste condomínio vieram residir, não vou dizer a maioria, tá? Mas nós temos uma boa parcela aí de condôminos que tiveram baixa educação, não tem valores e conceitos morais, sociais, familiares, religiosos, não entendem o conceito de viver em harmonia com outras pessoas, não entendem o conceito de condomínio, né? Ou seja, de comum a todos. Pessoas que não estão acostumadas com higiene básica, com organização, com arrumação, limpeza. Infelizmente a gente é obrigado a conviver com esse tipo de pessoa, por mais que você tenha sido orientado e educado dessa forma. Então, você já entende por aí que para quem tem uma raiz educacional mais presente, fica difícil conviver com esse tipo de pessoa. Vamos lá, meu comentário aqui eu vou fazer em relação ao que eu pude ler vamos dizer assim, numas respostas que são permitidas, né, dentro de uma lista de distribuição que a administração do condomínio colocou. Porque um problema que acontecia muito era que existia um grupo de WhatsApp, um grupão como era chamado, onde todos os moradores estavam lá, quem quisesse, obviamente, e o condomínio soltava suas notificações por ali. Realmente o bate-boca de baixo nível era assim algo absurdo. E isso tornou, como é que se diz? Faltou a palavra, mas não era contraprodutivo para a administração estar nesse grupo, porque uma enxurrada de mensagens, milhares de mensagens, 1.500 mensagens de bate-boca, de discussão de pessoas de baixa competência educacional, de má índole,
discutindo e atacando as questões que eram até interessantes de se discutir, né? Opinião, se acha que deve ser feito assim, dessa forma. Ou seja, uma tentativa de se promover a democracia, por causa de alguns, havia uma balbúrdia. Então, a atual gestão do condomínio mudou a forma com que isso era feito, criou uma lista de distribuição e as pessoas são cadastradas nessa lista de distribuição. O condomínio solta as notificações ali e não tem mais bate-boca. Na verdade, não teria. Só que como isso também permite respostas a esta publicação que o condomínio fez, as pessoas fazem uso daquilo ali para desfiar o seu veneno, demonstrar a sua total falta de respeito pelo próximo. Bom, enfim, vamos direto aqui ao ponto agora. Pela terceira vez que eu me lembro, num intervalo de menos de 2 anos, pela terceira vez estão trazendo forçadamente uma pauta que já das outras 2 vezes, já teve o seu resultado concreto publicado, que foi o indeferimento da ideia, ou seja, perderam na votação em assembleia, mas ainda assim estão trazendo, na ideia de, tipo assim, vamos vencer pelo cansaço, vamos perturbar até ganhar. Isso é uma atitude antidemocrática, né? Uma minoria se junta, se isso parecer com o que você conhece aí do Brasil, uma mera coincidência. Mas uma minoria se junta e insiste numa pauta, causando discórdia, ofendendo e tal. Para quê? Para que as outras pessoas que já ganharam aquela pauta através do voto justo e legal estejam cansadas de passar por aquilo, porque todo mundo tem coisas para fazer, então ir para uma assembleia de condomínio já é exaustivo. Quando chega lá você vê pessoas de caráter duvidoso, de baixa índole, né, de baixa moral na verdade, né, de má índole, tumultuando o processo, usando de deboche, de pouco caso, de ofensas, de ataques, de palavras de duplo sentido, de frases de duplo sentido, com a ideia de desestruturar uma assembleia. Para quê? Para que as pessoas de bem não compareçam, e aí essa quadrilha, porque é o único conceito que eu consigo enquadrar a gente de baixa moral, de má índole, quando se junta é quadrilha, né? Não tem jeito. Que essa quadrilha possa ganhar por maioria, né? Isso é uma tática, né? de guerra, inclusive, dividir para conquistar, né? O mestre da guerra já utilizava isso. Ou seja, eles perturbam a assembleia para poder que as pessoas desistam de estar lá presentes e façam valer o poder do voto, para que eles, né, essa quadrilha, possa estar em maioria e vencer. Eu tenho observado isso desde o início, que isso funciona aqui nesse condomínio. É uma tática de guerra, né, dessa quadrilha. Eu gostaria muito de que essa quadrilha fosse desfeita, desmantelada, e as pessoas, até algumas indiciadas por alguns crimes que elas vêm cometendo e presas, se possível, mas vontade é uma coisa que dá e passa, né? A gente tem que aguardar aí o curso normal da justiça, vamos aguardar, para que talvez isso aconteça. Enfim. Mas qual é a situação atual? Vejam, eu moro em condomínio já há muitos anos. Esse não é o primeiro condomínio que eu moro. Eu já morei em condomínio de mais alto nível, inclusive. E meus pais moravam em condomínio também, de padrão um pouco melhor do que esse daqui. Já morei em comunidade, então o problema não é porque eu estou acostumado com um condomínio de alto padrão, volta para lá. Não é isso. Eu morei em comunidade, me dei super bem. Tinha negócio dentro da comunidade, legal, com CNPJ, emissão de nota fiscal, tudo direitinho, porque eu gosto de fazer o correto. E eu era abordado algumas vezes até por agentes lá da firma, né, como se diz na gíria, e nunca tive problema com nenhum deles. Pelo contrário, sempre me respeitaram, assim como os respeitavam. Não mexiam comigo, nem no meu negócio. Então a questão é essa. Mas eu vejo
em outros condomínios aconteceu isso. Você olha aí para a cidade do Rio de Janeiro, a questão do toldo nas janelas. Veja, entenda o seguinte, toldo é um item útil, de um certo ponto de vista, porém, é um item que, se não sofrer manutenção constante, e essa manutenção, na verdade, se diz respeito à substituição da lona de tempos em tempos, porque esta fica descolorida e quebradiça, e vai se rompendo, vai se desgastando. Eu não vou perder o tempo de catar fotos de condomínios que eu conheço, inclusive da onde eu tenho parentes que moram lá, para mostrar que basta simplesmente um vizinho não cuidar do seu, que vai ficar um aspecto horroroso na fachada do condomínio. Tem vários. E não estou falando de condomínio de baixa renda simplesmente, não. Estou falando de condomínios até de classe média. Se você não der a manutenção correta, e é caro se manter um toldo, vai ficar com aspecto de, como as pessoas chamam, né, de favela. Que é aquela coisa, cada um faz de um jeito, cada um pinta de uma cor, ninguém segue mais ou menos uma ideia de padrão, cada um bota numa altura, numa profundidade na calçada, não se segue uma ideia de coletividade, cada um faz do seu jeito, como se vivesse sozinho, né? Fosse uma casa de terreno sozinha, né? Enfim, e aí fica uma verdadeira salada mista de cores e parecendo um chucrute, né? Que é aquela coisa toda desfiada, toda arregaçada. Manutenção de toldo é cara, porque de tempos em tempos você tem que trocar a lona, não tem jeito, não dá para ficar enrolando. Aqui neste condomínio já se trouxe 2 vezes, 2 assembleias para que se vote a instalação de toldos. Veja, condomínio, quando se trata de fachada ou área externa, tudo que tem que ser feito, exceto em situações muito específicas, seguem o princípio de que tem que ser igual para todos. Vamos lá. Recentemente eu tive problemas em relação aqui à porta da minha residência, que ficaram admoestando a administração do condomínio, porque a porta do meu apartamento estava em desacordo com a legislação, né, com o documento do regimento interno do condomínio. Que, agora eu faço uso desse canal para dizer o seguinte, no regimento interno não fala em momento algum que a porta pertence à fachada do condomínio. Se você não entende o que é fachada do condomínio, sugiro que você volte para a escola, porque você não sabe o que é fachada. Só para te ajudar, câmera frontal, câmera traseira. Tá? Então saiba a diferença entre as duas. Mas para evitar dores de cabeça para a administração, porque eu conversando com equipe de advogados, eles disseram o seguinte, a porta do apartamento não faz parte da fachada. Se o condomínio te multar em relação a isso, pode processar o condomínio que é causa ganha. Para evitar problemas, porque o síndico tem feito uma excelente administração, diferente do que alguns tentam, né, mostrar, né, criar uma nova verdade, uma verdade paralela. Um dos síndicos mais competentes que eu conheci, eu até vou citar o nome dele, sem a autorização dele, não do atual daqui desse condomínio, mas de um outro condomínio, que é um cara no qual eu já tive inclusive um embate acerca de um erro que a minha mãe estava causando, e é uma senhora idosa e tudo mais, a gente com muita dificuldade tentando, por favor, não faz, uma senhora de idade. Eu tive uma pequena rusga com ele, mas hoje isso já está sanado, não precisou nenhum jantar à luz de velas para a gente resolver isso. Bastou simplesmente fazer o previsto. Hoje eu considero um ótimo administrador, que é o senhor Sérgio, que administra o condomínio Bandeirantes Marcos Azevedo 3, em Rendimento. Forte abraço, Sérgio, se você por acaso vê isso. É um bom síndico. Meu pai já foi síndico naquele condomínio. O senhor Sérgio, ele é síndico profissional. Eu considero que ele faça uma boa gestão. Ele tem conseguido coisas ali realmente muito boas. Mas, com todo respeito, senhor Sérgio, o síndico daqui do condomínio que eu me refiro aqui na Piedade, que é o completo,
tem feito um trabalho exemplar. Bom, opinião, cada um tem a sua, né? Mas tem algumas pessoas que fazem parte dessa quadrilha que eu citei anteriormente, que insistem em denegrir a imagem do síndico, colocando em dúvida inclusive a sua idoneidade e a lisura das suas ações. E eu acho que isso deveria inclusive ser objeto de reparação, tá? Essas pessoas têm acusado esse síndico, ele não é meu amigo, a gente não sai, não brinca, não participa, ele não frequenta a minha casa, ele não... nada, ele é apenas o síndico, é um síndico profissional, muito bom por sinal, eu só simplesmente aprecio o trabalho dele como condômino. Então, não temos amizade, ele não é meu amigo, não bebemos juntos, não frequentamos a mesma igreja, nada, não temos vínculo de amizade. Ele não frequenta a minha casa, eu não frequento a casa dele. Só simplesmente acho que ele faz um bom trabalho. E algumas pessoas insistem, e fazem parte dessa quadrilha, insistem em tentar denegrir a imagem dele, enfim. Bom, vamos lá. Todo. Gente, terceira vez que se traz em menos de 2 anos, forçadamente, numa assembleia forçada, uma pauta que já foi vencida e que aí vamos expor os fatos. Bom, se num condomínio onde pessoas furtam lâmpadas dos balizadores do gramado, num condomínio onde você encontra preservativos usados, atirados pelo passeio, área comum, num condomínio onde quebram-se deliberadamente os balaústres de apoio das escadas, num condomínio onde danificam-se as luzes de emergência das escadas, danificam-se também as luzes, as minuterias, né, as lâmpadas de conforto da escada, do hall, num condomínio onde se rabiscam as paredes, não estou falando de crianças, não, estou falando de... vou classificar como... não, pichador não, porque o pichador ele é quase um artista. Então não dá nem para dizer que é pichação, é rabisco mesmo. No condomínio onde as pessoas pegam e rabiscam a meia altura as paredes do vão da escada, no condomínio onde se atiram detritos pelas janelas, fezes de gatos e cachorros, no condomínio onde se jogam aleatoriamente sacos de batata palha, batata frita, copos de guaravita e bala e papel de absorvente, no condomínio onde se coloca objetos aleatórios, como vasos de planta e outras coisas para garantir vaga de garagem, num condomínio onde se danificam deliberadamente as portas dos halls de entrada dos blocos, danos não causados por acidente, mas dano provocado. Enfim, eu poderia gastar mais 20 minutos de vídeo aqui citando coisas que se faz nesse condomínio, de caráter simplesmente de balbúrdia e depredação do patrimônio comum, né? Um condomínio desse, com pessoas que pegam esses varais de chão. O que é isso aqui? Pronto, eu tenho. Esses varais de chão. Colocam lá suas peças de roupa, inclusive com roupas íntimas, e colocam na área comum do condomínio para pegar um solzinho para secar mais rápido. No condomínio onde se grita palavrões à vontade quando tem jogos do Flamengo ou de qualquer outro clube, independente do horário, pode ser meia-noite, 1h da manhã, se for um jogo lá do querido Flamengo, vai gritar lá toda sorte de palavrões, independente de quem está do teu lado, de quem mora do seu lado, se é idoso, se é criança, se é religioso ou não, enfim, e por aí vai. No condomínio onde você tem uma sorte de moradores que não estão nem aí para o coletivo, eu pergunto, você realmente crê que esses todos ficarão íntegros, serão substituídos a cada, sei lá, 2, 3 anos, que é o prazo de vida útil aí de um todo, até menos, porque hoje em dia não se faz mais nada para durar muito tempo, tudo é vagabundo mesmo. Então, realmente você acredita?
Ah, Sadir, mas veja bem, você, no seu apartamento, não bate sol direto na janela, que vai dentro da sua sala estragar seus móveis. No seu apartamento não chove, porque o vento aqui sempre venta numa direção, e aí no seu não entra água, você pode ficar com a janela aberta. Então vamos lá, lê do engano. Tá? Lê do engano. Até por reflexão o sol bate aqui dentro do meu apartamento, sim. Tá? Tem um ângulo agora no verão, né? Não estamos no verão ainda. Estamos na primavera caminhando para o verão. Mas tem algumas janelas que refletem a luz do sol para dentro do meu apartamento. Na minha sala, então, nem se fala. Então, quando chove, sim, eu tenho que fechar todas as janelas. Lacrar as janelas, porque se deixar aberto vai entrar água sim. Pô, Sadir, mas você tem que ter mais empatia com o próximo. Sim, eu tenho empatia com o próximo. Então, eu vou citar aqui algumas situações que aconteceram para exemplificar isso. Alguns moradores, né, de acordo com a disposição dos blocos em relação aos prédios extras, como é o caso da academia, salão de festa, churrasqueira, parquinho das crianças, alguns apartamentos estão mais próximos de áreas como a churrasqueira, são duas, e o salão de festa. Alguns apartamentos estão com as janelas voltadas para uma área que não é um playground, é uma área de estacionamento auxiliar, né, de uma entrada, de um portão lateral, quando se precisa fazer acesso para mudança, né? É um portão auxiliar, porque o portão de garagem frontal só dá acesso ao edifício garagem, você não tem como se aproximar dos blocos por ali. Então, entregas de grandes volumes normalmente são feitas pelo esse portão lateral, e tem um terceiro portão que é nos fundos do condomínio, que é a mesma coisa, ele te dá acesso a um pequeno trecho mais próximo dos últimos blocos. Então, dependendo para onde vá a entrega, ou seja, mudança, tem esses dois portões auxiliares. Vamos lá. Então temos apartamentos aí que são próximos a essas áreas, que as crianças costumam utilizar para bater bola, para brincar, correr, super saudável. Prefiro que as crianças estejam batendo bola aqui dentro do que lá fora, à mercê da própria sorte. Inclusive, sendo menores de idade, não poderiam estar sem supervisão nem interna, quiçá na área externa. Mas enfim. Bom, as crianças, quando brincam, incomodam as pessoas que moram nesses apartamentos, que estão próximos ali. Quando há festas, quando há confraternizações nas churrasqueiras e no salão de festas, há um incômodo maior nesses apartamentos que estão virados próximos a essas áreas. Quando as crianças estão brincando no parquinho, na área destinada às crianças, há um incômodo nos apartamentos que estão voltados para o parquinho. Vamos lá. Logo, no início, quando começou a se fazer uso, ainda na outra gestão, quando se começou a fazer uso mais recorrente das churrasqueiras e do salão de festas, começamos a receber reclamações de alguns moradores, desses mais próximos, no tocante ao volume dos aparelhos de som, no tocante aos xingamentos, né, proferidos ali pelos donos das festas ou seus visitantes. E o que se era solicitado nessa época era que, poxa gente, vamos maneirar aí, não há necessidade num espaço pequeno de, sei lá, 4x4, nem sei se tem isso ali, a churrasqueira, não sei nem se é isso, 4, 4,5, acho que não dá ali 5x4, é uma área pequena. O pessoal não queria alugar o salão de festa, entulhava visitante ali, botava a cadeira fora da área de churrasqueira, ou seja, fazia um uso não correto ali. A churrasqueira é para você fazer uma coisa pequena. Precisou passar ali, não vai caber todo mundo ali dentro, cara, aluga o salão de festas, que é uma área ampla. Mas não, ó, o pessoal quer economizar, aluga a churrasqueira e quer botar 200 pessoas ali. Realmente fica difícil. Bom, mas aí os apartamentos reclamavam. Pô, o barulho está muito alto, não estou conseguindo nem conversar dentro de casa, porque o som está absurdo, e o pessoal xingando e tal. E aí a administração antiga tentava, né, naquele jogo em cima do muro, não chamava atenção direito, mas também não ficava sem fazer nada, porque a administração antiga não queria se posicionar. E aí, quando essa reclamação chegava nos grupos de WhatsApp, os elementos integrantes dessa mesma quadrilha que eu me refiro hoje, diziam assim: ué,
comprou apartamento perto da churrasqueira porque quis, a maquete estava lá. Era só ter comprado longe da churrasqueira. Ou em relação ao parquinho, comprou perto do parquinho porque quis. Na maquete estava bem claro onde é que seria o parquinho, lá na maquete humanizada, estava bem claro, era só ter comprado longe. Ou pessoas que moram, por exemplo, nos últimos blocos lá, vou citar aí 6, 7, 8 e 9, que estão mais distantes da entrada principal do condomínio. Pessoas com uma certa idade, pessoas com dificuldade de locomoção, tentaram, né, trazer à pauta itens que facilitassem o dia a dia, como foi, por exemplo, a possibilidade de se criar uma pequena, não vou dizer uma portaria, mas colocar lá no portão dos fundos, né, que está próximo aos blocos 8 e 9, que inclusive foram blocos que ficaram durante muito tempo sem um cuidado maior com a segurança, devido a outros problemas que eu não vou citar nesse vídeo. Tentaram, poxa, podia fazer aqui como se fosse um cofre boca de lobo, né? Que é para facilitar as entregas. Às vezes o entregador, olha, imagina, o entregador tem que chegar na portaria principal do edifício. O entregador não é obrigado a entrar no condomínio, não há obrigatoriedade para que o entregador entre no condomínio e leve até a porta do seu apartamento. Não há essa obrigatoriedade, não existe, tá? Não existe. O entregador, se quiser, ele entra, se ele não quiser, ele não vai entrar. O entregador vai lá na frente, na portaria principal do condomínio, e a pessoa, às vezes é uma senhora de idade, ou um senhor de idade, ou uma mulher com criança ainda amamentando, um RN, né, como a gente chama, um recém-nascido, às vezes com mais de um filho, e tal, está sozinha, mora no segundo andar, terceiro andar. Então, descer isso tudo e caminhar até a entrada do edifício, lá do bloco 8, bloco 9, até a entrada do condomínio, ou seja, após os blocos principais, essa caminhada normalmente leva em média, num passo mais lento, aproximadamente uns 5 minutos para uma senhora de idade, um senhor de idade, para uma mulher amamentando um filho. Leva normalmente uns 4 a 5 minutos. Pode não levar isso tudo para você e para mim, que somos mais jovens. Mas para um idoso, isso realmente é mais ou menos por volta desse prazo aí. Até desce rampa e pula jardim e tal, porque nem tudo foi feito da forma correta aqui nesse condomínio, erro da construtora. Até chegar lá, já aconteceu, por exemplo, o entregador ir embora, dá como que não compareceu, nem tudo pode ser entregue ao porteiro. Então, enfim, quando foi se questionado a possibilidade de criar uma forma de facilitar quem mora nos últimos blocos, fazer um boca de lobo ali que não custaria tão caro assim, pessoas até se prontificaram a pagar para fazer essa pequena alteração, caso fosse permitido e aprovado. A resposta que se foi ouvido aí da quadrilha foi: comprou no segundo andar, terceiro, quarto andar, porque quis, escolhesse um apartamento no térreo, escolhesse um apartamento lá na frente. O bloco 1 tem apartamento exclusivo para PNE, comprasse lá. Essas foram... Posso só fazer uma vírgula? Pode, claro. Agora tá rolando a discussão de que deveria ter, o condomínio tinha que contratar uma empresa para fazer a manutenção dos toldos. Então, vamos lá, calma aí. Eu quero chegar lá. Pagaria uma taxa todo mês e não mexeria tanto no nosso bolso. Fale por ele. Então, tá vendo a que nível tá? Então observe o seguinte, foi dada essa resposta. Comprasse lá na frente. Comprasse longe da churrasqueira, comprasse longe do parquinho. Aí agora, eu não quero tornar isso um ataque pessoal, a ideia não é essa. Mas se você assistiu até aqui e entendeu a situação, eu não fiz drama, não fiz nada, eu só expus a situação. Por que agora, já que nessa época a quadrilha não teve empatia por essas pessoas, por que essas pessoas que agora estão trazendo a questão, poxa, mas o meu apartamento bate sol, o meu apartamento chove, eu sou obrigado a me trancar, e o calor... Aí eu poderia agora virar e dizer assim, querido, comprasse um apartamento no meio, entre 2 blocos, que você não teria esse problema. Então não traga a sua solução me obrigando a aceitar uma solução que para mim não é viável. Quando eu vejo que o tempo está mudando, eu recebo notificação de meteorologia pelo aplicativo de celular e tal, eu vejo, eu vou sair, meu apartamento vai
Eu fecho as janelas, porque vai chover. Eu vou até um pouco mais longe, eu sou profissional, tecnologia. O meu apartamento é automatizado e o próximo passo é automatizar as janelas, para que eu tenha o conforto de que elas possam ser abertas e fechadas automaticamente na minha ausência, assim como a porta da sala, assim como toda a iluminação, ventiladores e ar-condicionado. TV, por último. Eu trabalho com isso, então para mim é mais tranquilo fazer automação. E vai chover, eu pego meu celular, vou lá e fecho as janelas. Para mim é prático. Eu não preciso, mas e o sol? Querido, botem seu filme na janela, fecha a janela. Bota uma cortina com blackout e deixa a janela aberta. Eu posso usar da mesma justificativa da quadrilha. Não, ou seja, qual é a justificativa? Não é um problema meu. Eu não posso ser compelido, obrigado a aderir a algo que não me é útil, que não me traz benefício algum, simplesmente para resolver o seu problema. Comprasse um apartamento que não bate sol e chuva, igual o meu. Na verdade até bate. Se ventar errado, se eu abrir a porta da sala, venta para dentro, vai chover. Enfim, Sadir, você não está tendo empatia, assim como essas pessoas não tiveram empatia por pessoas de idade, por pessoas com problema de locomoção, e gostam de ficar rotando e desfiando seus venenos aí pelos grupos de WhatsApp. Então vejam, a ideia é simplesmente o seguinte. Aí agora querem o quê? Como solução, vamos contratar uma empresa que faça a manutenção dos toldos obrigatoriamente, seja por contrato, e a gente vai pagar uma taxa. Senhoras e senhores, a nossa cota condominial pulou de R$ 180 da gestão anterior, né, que essa mesma quadrilha e os seus seguidores defendiam veementemente. Ora, aquela mulher que era negra, que veio da pobreza, que defendia nossos direitos, porque era pobre, ela sabe, pobre, com um apartamento no completo Engenho Novo e o outro em Botafogo, com alguns condomínios, inclusive na Baixada Fluminense, onde ela administrava. Pobre ela não era, com certeza, porque ela tinha um apartamento no Botafogo, ela não é pobre. Enfim, isso aí é uma outra história. Essa galera, essa quadrilhazinha, defendia a gestão dela, que não fazia contrato de manutenção de nada, por isso nós perdemos uma bomba d'água, eu vou chamar de elevatória, de R$25 mil por incompetência dela, que nós perdemos um par de motores recém-instalados pela construtora, portão de garagem da construtora. Eu avisei ela várias vezes, eu trabalho com automação, cadê os contratos de manutenção dos portões? Fulana, dona senhora L, isso vai dar problema, se queimar a gente vai perder a garantia. Não, tá tudo bem, foi perdido. Ajudei, fiz muito serviço de graça aqui no condomínio, fui atacado pela quadrilha e aí passei a cobrar, porque eu estava trabalhando de graça, recebendo críticas, sendo atacado. Eu falei, vou ficar de palhaço nessa história? Se todo mundo pode cobrar, serralheiro, marceneiro, eletricista, engenheiro, por que eu não tenho que trabalhar de graça? Passei a cobrar. Aí a quadrilha vira e diz assim, falou que ia trabalhar de graça e estava cobrando. Não, eu fiz o que eu pude para ajudar o condomínio. Fiz muita coisa de graça. Fiquei até 1h da manhã para resolver problema de graça, sem cobrar para o condomínio. E fui alvo de falsas acusações. Inclusive a minha empresa, que poderia ter processado essas pessoas, aproveito para dizer que eu não processei porque não quis, porque 2 advogados ficaram no meu ouvido falando, processa que tu vai ganhar um dinheiro arrumado nas costas deles. Não precisa, minha intenção aqui não é criar problemas. Os problemas vêm a mim, eu não sou obrigado. Eu posso fazer assim, ó, desvio. Fui duramente criticado, passei a cobrar e aí eles mudaram o discurso. Viu? Falou que ia ser de graça, estava cobrando. Claro, todo mundo cobrava e eu tinha que trabalhar de graça? Não, ninguém trabalha de graça, nem é lógico. Eu sou um profissional, estava fazendo profissionalmente e não cobrando. Olha que burrice a minha, né? Enfim, passei a cobrar. E essa quadrilha passou a me perseguir, me persegue até hoje, tentando aí arrumar uma forma de arrumar uma brecha para poder arrumar um problema. Não vai conseguir, não vai. E aguarde, e aguarde, pegar na curva. Enfim, essa é a questão. Eu acho que
para você que ficou até aqui, obrigado inclusive por assistir isso tudo. Eu acho que ficou claro que trazer à pauta repetidas vezes o mesmo assunto que já foi vencido por maioria é uma estratégia para obrigar as pessoas, para tornar compulsório algo que não é útil para a maioria. Ah, Sadio, você está falando sem saber. Por que maioria? Tu fez alguma pesquisa? Cara, vamos fazer o seguinte, retira a palavra maioria. Sou a favor, sabe do quê? Já que é para virar favela, já que é para ficar uma bagunça, uma verdadeira salada mista na fachada do edifício, 2 edifícios, já que é para ficar bagunçado, vamos fazer o seguinte, minha sugestão, que seja derrubada a convenção do condomínio e que se permita individualmente, vamos tratar as unidades com individualidade. Cada um faz da sua unidade o que bem entender. Se você quiser colocar, enfim, claro, criando-se limitações para isso. Se você quiser colocar toldo na sua janela, coloque. Mas não me obrigue a colocar toldo na minha, eu não quero. Ah, Sadio, mas aí vai ficar feio. Faça o mesmo que foi feito com os protetores de ar-condicionado. Uns colocaram, outros não. Ah, mas é no primeiro andar porque é obrigatório, porque pode remover o aparelho e é uma forma de ter acesso ao seu apartamento. Querido, a gente não mora num condomínio fechado com alta segurança? Não precisa disso. Ah, mas é norma do Estado, o Estado exige. Então vamos tornar uniforme, todos os andares vão ter que colocar. E independente de ter aparelho de ar-condicionado ou não, porque senão fica disforme. Se é para ser uniforme, de uma única forma, todos os buracos de ar-condicionado tem que ter protetor. Tem que ter a gradezinha lá bonitinha do modelo que foi aprovado. É isso que as pessoas não entendem. Elas querem que a coisa seja feita de acordo com a sua ideia. Não. Essa eu acho que pode ser feita assim, a outra não. Aqui tem que ser Duralex, Sedlex. Lá pode ter maniabilidade, né? Pode ser mais ou menos ou de outra forma. Sabe como é que é o nome disso? Né? Até ia falar que fugiu aqui a palavra. Como é que se usa? Enfim, depois eu lembro. Eu boto aí nos comentários. Relativismo. É relativismo isso. A coisa só tem que ser a ferro e fogo quando me interessa. Quando não me interessa, tem que ser relativizado. Não, calma aí, mais ou menos, quebra o galho, não precisa ser tão crítico assim. Gente, não funciona. Vai virar bagunça, maior do que já está, e não por culpa da gestão. Verdade seja dita, porque o atual gestor, o atual síndico faz um trabalho árduo, porque ele é bombardeado por uma quadrilha de um lado, é obrigado a manter a calma, a paciência, é um verdadeiro gentleman, para continuar administrando, sendo duramente criticado por uma minoria, uma quadrilha, bombardeado, sendo ofendido, admoestado, provocado, sofrendo assédio moral, sofrendo discriminação. Para por aqui, eu não vou entrar em mais detalhes. Isso aí é problema pessoal dele, ele que toma as providências dele. E ainda assim fazer um bom trabalho pensando no coletivo. Ou seja, o que a quadrilha reclama? Ah, não está dando multa imediata. Errou, tem que multar. Engraçado. Um dos integrantes da família, dessa quadrilha, né, cometeu um erro gravíssimo que poderia ser... Não tem problema, o vídeo está longo. Quem quiser que assista, quem não quiser, o vídeo é meu. Eu já falei, aqui não é uma democracia, é uma ditadura. Você assiste se quiser também. Minha esposa falando, pô, o vídeo está muito longo. Vai ficar longo, você pode ter 1 hora de vídeo, não tem problema. Assista aí em vários pedaços, bota para rolar e vai lavar a louça. Uma integrante dessa quadrilha quis forçar a barra para ter um direito a mais do que os outros, enquanto todos pagavam pela substituição de um determinado item. Esta pessoa queria que não pagasse. Não, eu não posso pagar. Que absurdo pagar R$30. Olha, é para todo mundo. Ou todo mundo paga ou ninguém paga. É um absurdo porque é provisório e aí eu tenho que pagar por isso? Sim, tem que pagar. Os outros pagaram, por que você não vai pagar? E aí esta pessoa começou a criar formas de prejudicar o administrador.
Então assim, gente, sou veementemente contra a instalação de toldo em janelas de condomínio. Se você vai ser prejudicado por conta disso, porque o sol e a chuva batem na fachada, na sua janela, querido, utilize o mesmo expediente que foi utilizado para a questão da gritaria do barulho nas churrasqueiras e as pessoas que moram distante da entrada principal do condomínio. Use o mesmo expediente, comprasse um apartamento próximo. Me perdoe, eu não tenho nada contra você, nem te conheço. Só ouvi lá a sua ponderação. Só que o que não podemos mais aceitar é que uma minoria manipule a direção em que o condomínio anda. Porque essas pessoas estão fazendo isso por interesse próprio e não coletivo. Elas querem dominar o condomínio, elas querem mandar no condomínio, elas querem que as coisas sejam feitas à vontade delas e não do coletivo. Usando como justificativo o coletivo, mas não é. É aquele velho discurso, o pobre, não sei o que, vamos fazer, blá 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 blá, e não faz a arrecadação, faz a desvio, faz a mutretagem. Então assim, é a mesma coisa, essas pessoas elas querem criar um expediente exclusivo. Ah não, eu faço dessa forma, o outro que não faça. Ora, nós temos aí um vizinho que trouxe, inclusive, numa das assembleias, na época da substituição dos motores, ele reclamou, eu não tenho carro, por que eu tenho que pagar o reparo dos motores do portão de garagem? Porque é condomínio é assim. Aquilo que é de uso comum a todos é rateado para todos. Ah, mas eu não tenho carro, é injusto. Querido, não comprasse um apartamento, comprasse uma casa no terreno sozinho. É assim que funciona. O que não dá é para que as pessoas queiram dirigir o condomínio à sua vontade, tornando compulsório coisas que não tem lógica. Seria igual o seguinte, eu moro aqui e eu não faço questão de que tenha uma lâmpada acesa todas as vezes que eu entro ou saio do meu apartamento. Pode desligar essa porcaria porque vai baratear a minha luz. E eu quero que a diferença desse valor venha só para minha conta, né, lá da luz de serviço. Eu quero pagar mais barato a minha conta condominial porque eu não quero essa lâmpada ligada. E essas pessoas estão manipulando na base do insisto, e vou insistir até cansar e as pessoas desistirem de lutar. Para vocês, prestem bem atenção no que eu vou dizer. As pessoas de bem nunca vão se render. Eu posso não estar de frente mais nessas batalhas, mas o meu conhecimento legal, o meu conhecimento institucional, o meu conhecimento técnico, eu defendo um registro do CRT para poder assinar e a minha assinatura ser válida. Da mesma maneira que a sua assinatura, o seu carimbozinho lá, quando você trabalha no seu 12/36, que você diz lá, sou fulano e tal, não sei o que, e atesta que foi feito lá, né, seja lá o que for. Da mesma forma que a sua assinatura é validada por um conselho regional, a minha também. E o meu conhecimento técnico, a minha vivência de condomínio, a minha experiência como síndico em outros condomínios, a minha experiência como condômino, a minha experiência como pai, como irmão, como filho, como cristão, como vizinho, como cidadão, como bairrista, está à disposição daqueles que são justos. Ou seja, por detrás dos bastidores, eu continuo lutando. Você tenta mais uma vez, como sempre, me atingir. Só que como eu não estou de frente, você não pode me atingir. Porque se você falar o meu nome, mais uma vez, o peso da mão da justiça recairá sobre você. E estou falando da justiça dos homens, tá? Recairá sobre você, porque eu tenho mais de um advogado, assim, com a inicial pronta, só esperando a minha autorização para acabar com a tua graça. Você não me conhece, não me desafie. Porque aquele sadi que lá no início esbravejava e reclamava, achando que falar a verdade, mostrar os pesos das coisas, seria suficiente para que as pessoas entendessem. Aquele sadi
que perdia a paciência repetindo as mesmas coisas para que as pessoas entendessem que 1 mais 1 sempre vão ser 2 em qualquer lugar do planeta, do universo, independente da sua vontade, que a matemática é uma ciência exata assim. Aquele Sadi não morreu, ele está guardado. Ele agora está trabalhando com estratégia. Lembra do filme? Eu agora fico nos bastidores, só anotando e repassando para os advogados. Ó, fez isso. Tá aqui ó, o print da conversa. Ó o print que meu vizinho, meu amigo mandou. Olha aqui, ó. Então, não pense que eu desisti da batalha. Eu continuo nela, só que numa posição privilegiada. Enquanto você tá aí, espalhando as suas brasas, soltando, destilando seu veneno, fazendo suas gracinhas e seus deboches e se mostrando quem você é. Ah, um aqui já recuou da quadrilha, um já recuou porque viu que ia dar ruim para ele e ele recuou. Vocês estão perdendo força, tá bom? Era isso. Se você me assistiu até aqui, você é corajoso, corajosa, parabéns. Eu acho que eu trouxe conteúdo de relevância. Repito, é minha rede social, eu não dou direito à resposta. Posso até aceitar uma resposta se ela vier de forma educada, da mesma forma que eu fui educado. Se falar gracinha pra mim, eu vou excluir o comentário, vou bloquear sim, porque não é uma democracia. É meu Facebook, meu YouTube, meu Twitter, meu Instagram, e é uma ditadura. Aquilo que é meu, dentro da minha casa, quem manda somos eu e minha esposa e eu. Então, aqui quem manda sou eu. Bom? Um grande beijo no coração de todos vocês, inclusive para a quadrilha, ó. Nos vemos em breve, tá? Nos vemos em breve. Quiser continuar assistindo conteúdo desse nível, se inscreve aí, porque de vez em quando eu solto uns vídeos assim de 1 hora. Um abraço.